Oi, gente, nós estamos aqui essa edição especial do GabiCast, né? Vocês viram na primeira edição que eu trouxe a Sabrina aqui e a gente falou algo muito bacana, a gente já fez stories, né? Falando sobre essa surpresa que eu tive desde quando eu comecei a trazer esse projeto de entrevistar mulheres e ver e falar da voz dessas mulheres, né? E a Sabrina veio pra mim com essa surpresa, você viu a Sabrina falando, e hoje eu tô aqui muito feliz e vejo como um presente, assim, de Deus, né? Pra mim, a gente poder estar fazendo um GabiCast diferente. Porque vocês já viram as notícias e eu tô aqui agora, nesse momento, com a Karina. E a Karina vai contar pra mim. Olha, eu não conheci a Karina hoje. Nunca imaginei que ela me seguisse, me conhecesse. Mas eu vou conhecer tudo da história da vida da Karina hoje. Como foi esse processo da vida dela. Olha que coisa mais linda. Se apresenta aí, lindona. Oi, gente. Meu nome é Karina Bragança e é um prazer estar aqui hoje. Ela nunca... Como é que foi? Olha só, a gente vai começar por isso. Tá bom. Essa surpresa, né, que a gente teve. A gente tava falando um pouquinho nos bastidores, né? A gente se acordou. O que a Sabrina falou pra você? Então, ela falou assim: Karina, essa semana tu tá livre? Sexta-feira? Eu vou fazer uma sessão de fotos com o meu amigo no estúdio diferente. Eu queria que tu fosse lá. Eu falei: tá bom, vamos então. E aí eu me organizei toda ontem, né? Que eu tenho 3 filhos. E aí eu organizei... Você tem 3 filhos? Tenho. Quantos anos? 4, 8 e 6. Meu Deus, tá vendo? Eu não sei nada da vida dela, tô descobrindo tudo hoje. 3 filhos? Eu organizei tudo de noite, já deixei minha roupa arrumada, tudo arrumado, acordei cedo, já arrumei pra ir pra escola. E vim correndo, aí a minha amiga foi lá em casa fazer a unha, eu fui correndo fazer a maquiagem, fui pra casa de novo, voltei. E assim, Dani conversando comigo na rua, naturalmente, como se estivesse indo exatamente onde as portas. Como é que foi que você chegou aqui? Me deu de cara comigo. Então, eu levei um impacto, né? Porque foi André que falou comigo do seu trabalho. E aí eu comecei, ele falou assim: não, tu vai gostar muito, Karina, entra lá, assiste e tal. Aí eu comecei a assistir, então quando eu tava lavando louça, fazendo as coisas, eu colocava lá e ia assistindo. Então eu comecei a pegar vários podcasts antigos, né? Sim. E ia assistindo, porque eu queria entender a história. Sim. E eu me identifiquei porque esse trabalho de empreendedores na época, eu tava ainda bem começando, eu tava começando a mudar. E era exatamente onde eu queria estar. Eu queria ser uma empreendedora, eu queria ser uma empresária, eu queria me ver diferente, entende? Uhum. E quando você começou a fazer isso com as mulheres, isso eu achei fantástico. E aí você pegou, a Sabrina tava contando pra gente, né? Você me conheceu através de André, então, né? Sim. E ela me contou que teu start começou na entrevista que a gente fez junto. Isso, exatamente, porque a Sabrina começou a contar e você começou a perguntar pra ela como que foi, e a história dela me sensibilizou e me lembrou de muita coisa da minha, né? E aí ela começou a contar, né, das dores que ela sofreu, como que ela conseguiu se levantar. Eu fiquei vendo aquilo, gente, ela saiu de São Paulo, veio pra cá, largou tudo e tá começando sem nada, do zero, assim. Caraca, eu não sei se eu teria coragem. E aí aquilo ali, mas por que não? Por que não mudar? Por que não se posicionar? E aí eu comecei a olhar pra mim e ver a história que eu tava contando pra mim. Que era uma mentira. Exatamente. E eu falei, não quero mais essa história. O que você contou pra você esses anos todos? Que eu não podia, que eu não era capaz, que isso não era pra mim. E que era muito difícil. Quem era você pra isso, né? E quando eu comecei a ver, sabe, você perguntando, falando com ela e tal, eu falei, gente, vamos procurar ela. Eu já entrei no Instagram, já comecei a olhar. E aí ela, na época, ela tinha colocado que eu sou formada pela vida, não tenho faculdade, sou formada pela vida. E assim, isso tem muito a ver com a minha história, porque eu fiquei dos meus 12 anos até meus 18 anos, porque eu sofri um acidente de carro, eu fui atropelada por dentro da minha casa. Então, é mesmo? Sim. Então eu fiquei esses anos todos, coloca aparelho, tira aparelho, vai pro centro cirúrgico, opera. Então acabou que a minha vida paralisou. Você ficou sem andar? Fiquei.
um período, 1 ano e 1 mês sem andar. Eu tive minha perna... Eu usei o aparelho, aí depois a minha perna não deu certo. Ela... Como que eu posso dizer? O tecido, né, foi comendo tudo. E aí ela... Rejeição? Teve uma rejeição. Teve a rejeição do meu próprio osso. E minha perna ficou acabada. Os médicos me deram 1 mês. Eles falaram assim, olha, já fiz tudo que eu podia fazer pra te ajudar. E agora eu vou ter que amputar sua perna. E eu tinha 15 anos. E aí foi muito difícil, né? Por mais que meus pais, né, eles são evangélicos, sempre falando, Karina, Deus vai fazer milagre. Esse aqui é o 37 fala sobre o vale de ossos secos. Porque eu já não tinha nada, não tinha carne, não tinha pele. Eu cheirava mal, minha perna cheirava mal. Os mosquitos pousavam em cima e eu mesmo não suportava. De tão terrível que ela tinha ficado. Então todas as vezes que eu olhava pra mim, eu me via sem perna. Eu não me via mais com uma perna. E aí... E paralisada de fazer. Sim. Porque eu ficava só na cama, né? Aí quando eu cheguei no... Aí assim, meus pais começaram a clamar. Só que eu não conseguia acreditar. Até que um dia eu tava escutando um programa na rádio e o pastor falou sobre aquele homem que tinha o filho endemoniado e Jesus falou pra ele, e ele falou, Deus perdoa minha incredulidade. E o pastor começou a explicar que ele acreditava em Deus, mas ele não tinha aquela fé pra ver o filho curado. Aquilo ali foi um impacto pra mim, porque era exatamente o que eu tava vivendo. Eu sabia que Deus podia, mas eu não conseguia querer mais. Sabia que aquilo era pra você, né? Isso. E aí eu comecei a falar, Deus, perdoa minha incredulidade, e se eu realmente tenho um propósito na minha vida, no dia de eu amputar minha perna, ela vai ser restaurada, e eu já tinha 1 ano que eu não ia pra escola, eu vou voltar a estudar. E eles conseguiram, a prefeitura conseguiu uma Kombi pra conseguir me levar pra escola. Quando eu cheguei no médico, ele falou, não sei o que vocês fizeram, mas essa menina tem outra perna. Coisa linda. E aí, por causa disso, com todas as dificuldades, 6ª série eu não estudei, 5ª série eu fiz uma parte, e fui parando, né, várias vezes fazendo cirurgia, até meus 18 anos eu ainda tava fazendo cirurgia. Foram muitas cirurgias que você fez? Foram. Então acabou que eu não consegui ter uma boa qualidade de estudo, e eu não acreditava que eu era capaz de fazer uma faculdade, então eu não fiz. E aí... E isso gerava em você uma sensação... Sim. Aí você ouviu essa frase. Sim. E aí quando eu vi, aí teve aquele impacto, né? Tinha tudo a ver. Aí eu falei assim, nossa, essa menina aí é diferente. Vou procurar ela. No mesmo dia eu mandei mensagem pra ela. E aí a gente marcou um café, começamos a conversar. E aí começou aquele processo de mentoria. E eu comecei a descobrir várias coisas em mim que eu tinha muita vontade de fazer, não sabia. E eu comecei a me libertar. Ela falou pra mim que você... até coisas físicas, né? Até pelo que você passou, eu acredito que isso deve ter gerado um problema de autoestima muito grande em você. Sim, né? Sim. Eu fiquei muito tempo com a minha autoestima diminuída. Quem me ajudou muito nisso foi eu fiz a terapia com a Regina Vidal. Ela me ajudou muito nesse processo. Quando eu comecei a fazer o tratamento, a mentoria com Dani, sabe quando você quer botar pra fora, só que você não sabe como? E eu queria fazer tantas coisas, mas eu não sabia como fazer, não sabia qual o caminho. E Dani começou a me direcionar. Ela começou a me direcionar. Eu chamo ela de Dani, tá? Porque a Sabrina é Daniela, isso. Tá, gente? O nome dela é composto, é Sabrina Daniela. Aí eu falei pra ela assim, Sabrina, não vou te chamar de Sabrina, vou te chamar de Dani, porque eu sou única. Eu sou a única que te chama de Dani. E aí, assim, na primeira vez, quando ela falou, quem é você? Nossa. E ela fez aquelas perguntas todas. Eu entrei em crise, entendeu? Eu levei quase 1 semana pra conseguir responder. E dali começou a fluir. Aí eu comecei a fazer várias coisas que eu tinha vontade. E tudo que eu não fiz na minha adolescência, eu queria fazer, eu comecei a fazer. Eu falei, eu vou fazer, porque o que tem? O tempo ali foi um processo, aquele processo ali pra mim foi de aprendizado, me amadureceu, mas agora eu quero viver o que eu não vivi. Eu não tô mais aí se alguém vai olhar, se alguém vai falar. Eu quero ser só a Karina. Só a Karina. E você fez uma cirurgia que ela falou que pouca gente... Que cirurgia foi essa? Então, o que acontece? Eu tava fazendo limpeza de pele. Minha amiga falou... Aí eu falei assim, poxa... Eu tenho 3 filhos, né? Então, eu falei assim, poxa, eu queria dar um jeito nessa barriga. Aí ela falou assim, Karina, me desculpa, mas só fazer uma cirurgia. Aí eu falei, sério? Ela... Sério, não tem como eu te ajudar a resolver isso. Vai melhorar, a academia vai ajudar, mas não vai resolver. Eu falei, gente, será que eu
posso fazer uma cirurgia dessa? A gente pensa em várias coisas. A gente pensa em preço, né? Condição financeira. Exatamente. A gente pensa que a gente é capaz. Aí a gente olha assim, só vê aquelas modelos e só fala, ah, nossa, é só pra elas. É só pra essa atriz, é só pra isso, não é pra você. Aí eu falei assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que ninguém faz. Eu vou pegar isso pra mim. Não é só pra elas, é pra mim também. É só eu querer fazer. Aí, não sei se você conhece, Cláudia Mello, conhece, né? Então, conheço. Ela foi minha mentora também. Foi. E aí ela falou assim, ela foi lá em casa, aí ela falou assim, Karina. Aí eu falei com ela, ai, sabe, eu tava pensando em fazer uma plástica, em dar um jeito, sabe, fazer uma coisa que eu queria realmente. Ela falou assim, Karina, vou te indicar o caminho. Sou tua facilitadora. Aí ela me indicou quem era pra me procurar, me indicou tudo. Na mesma semana, o médico me respondeu e falou, quer vir amanhã? Aí isso aí tá rápido demais. Mas eu falei, eu vou porque o máximo que vai acontecer é não ser o momento e tal. Meu esposo foi comigo, a gente foi lá. E aí tá bom, eu marquei e falei assim, não, vou esperar passar um tempo, acho que lá em outubro, novembro, vou ter coragem de fazer. Mas aí a fisioterapeuta entrou em contato comigo e falou, a gente marcou ela, falou assim, Karina, o que tá te impedindo? E aí eu falei, verdade. Aí Dani já tinha falado várias coisas e aquela montoeira de informação. Aí eu falei, quer saber? Vou enfrentar. Vou lá. E aí eu falei assim, eu vou falar com ninguém, porque todo mundo vai falar, Karina é maluca, 3 filhos, como que ela vai fazer trabalho, um monte de coisa pra se resolver nisso? Aí eu falei, quer saber? Aí minha amiga mandou mensagem pra mim e falou assim, Karina, até em Canaã o povo teve que lutar. Então vai. Não deixa que ninguém te impeça de ver o que você quer viver. Aí, nossa, aquilo ali foi um choque, sabe, pra mim. Eu falei, verdade. E eu fui. Marquei antes, em vez de eu marcar em outubro, marquei pro dia 30 de julho. Aí eu nunca tinha feito uma festa de aniversário, porque eu odiava meu aniversário por tudo que eu tinha vivido. E aí Dani falou, Karina, vamos se libertar, sair desse lugar. Aí eu falei, é verdade, eu fiz meu aniversário. Fiz uma festa de aniversário, chamei um monte de gente. Falei, esse ano eu quero comemorar minha festa de 15 anos que eu não tive. Com 33. Gente, olha a cutis dessa menina. Com 33 ela fez... Essa menina... Gente, não fala a tua idade não, fica vergonha pra gente. Porque ela parece... eu olho pra ela jovem de 20 e poucos anos. Olha que coisa linda. 3 filhos, já fiquei meio assim. Falei, meu Deus... E aí você fez a festa. Fiz a festa, já tava marcada a cirurgia. Eu falei assim na festa. E aquilo ali foi um marco de cura pra você também, foi um marco, né? porque aí Dani falou lá, Regina, essas pessoas que influenciaram minha vida. Pastor Portela. Ah, meu amiguíssimo. Ai, eu gosto demais. Então todo Pastor mundo... Portela é um amigo. Nossa, aprendi muito com ele. E aí tava todo mundo lá na festa. E todo mundo começou a dar a palavra lá. E Deus foi falando, Renatinha, você conhece que é a irmã da... Minha amiga também. Ai, meu Deus. A gente só tem gente. Todo mundo lá. Amo a Renata. Nossa, foi um momento muito especial pra mim, foi um marco. E naquele dia eu falei assim, pra mim, hoje é o último dia que eu vou estar desse jeito, porque na próxima semana vai ser a mudança geral. E aí foi, na outra semana eu fui pra fazer a cirurgia. Não foi fácil, né? Isso que eu ia falar, não é fácil, né? Não é. Quando eu cheguei lá, deu vontade de voltar. Na hora que chega na mesa assim, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu vi essa vontade. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui, eu já estive aqui várias vezes porque eu precisei, mas agora eu não precisava estar. O que eu tô fazendo? Coisa profunda. Sim. E aí eu falei, Deus, me ajuda nesse momento. E aí o médico falou, o que você quer mudar aqui? Eu falei, eu queria fazer uma mudança aqui na lateral, eu queria tirar essa barriga, eu queria botar um silicone, diminuir, fui falando tudo. Ele foi marcando. Quando eu vi, eu tinha feito cirurgia no corpo todo. E você nem pagou pela cirurgia do corpo todo? Não. Né? Porque eu sei que a gente resolve isso antes, né? Sim. E ele te deu de presente. Olha como que Deus é bom. E sabe o que é assim, a cirurgia? Dá tudo certo. Tudo. Você que já tinha passado por tantos traumas em cirurgias, né? Aquilo ali também foi um marco de cura pra você. Foi um marco. Até porque aí o carro do meu marido quebrou. A gente foi de ônibus pra lá. E eu falei assim, gente, mas eu não vou desistir agora. Eu já cheguei aqui.
Aí o meu amigo que foi buscar a gente, sabe? E aí eu cheguei em casa, meus filhos ainda não sabiam, que eu contei pra eles depois, porque eu não queria que eles ficassem muito nervosos, né? Isso. E aí começou aquele processo durante as 7 semanas, que são as primeiras semanas que você acha assim... Você fica igual um robô, né? E você fala assim, o que eu fui fazer com a minha vida? Foi pra mim a primeira semana e Deus enviou uma enfermeira, a Alana Maria, que ela é cantora, e ela que cuidou de mim durante esses 7 dias. E sabe o que é assim, você entender que Deus enviou um anjo pra estar ali com você o tempo todo, e assim, pra curar todos os traumas que eu tinha de enfermeiras que me cuidaram, que não foi o que eu esperava, de passar injustiças até no hospital, né? Humilhação. Exatamente. Sabe o que você tem que ser cuidada, mimada. Sabe, essa cirurgia pra mim não foi só uma cirurgia. Sabe o que é Deus ir lá e falar assim, minha filha, eu tô mudando tua história. Eu tô fazendo uma história totalmente diferente agora. Zerando tudo que você já passou no hospital. Porque foi tudo assim, maravilhoso, sabe? Um cuidado de Deus. Meu marido com uma cuida das crianças, me ajudando, sabe? E assim, pra mim, sem palavras, foi cuidar de Deus mesmo. E o resultado, a minha autoestima, como tá hoje, o empoderamento, como eu consigo acreditar mais em mim, sabe? Foi surreal. E Deus vai preparando tudo, né, Karina? Porque quando eu ouvi você chegando aqui hoje toda linda, e eu falei assim, aí eu fui, né, eu falei assim, eu não vou olhar muito no Instagram da Karina nem no YouTube, não, porque eu quero deixar que a coisa vá fluindo, né? Mas uma coisa eu vi ali, eu até brinquei com você. Eu falei assim, não, que você também abraçou o seu sonho, né? O seu dom pra cantar, né? Sim. Foi difícil pra você, porque assim, se você já tinha todas as dificuldades, imagina achar que você podia cantar, né? Olha, foi muito difícil porque foi muitas pauladas, né? Você recebeu muita palavra que você não era capaz, né? Desde pequena. E assim, às vezes eu participava de algum concurso, as meninas que não ganhavam, elas iam lá e me metralhavam. E eu percebi que eu fui carregando isso, sabe? Fui carregando, então... Alguém falava assim, você não tem voz, sua voz é feia. Olha, falaram pra mim, eu você já não sabe muito cantar. Isso pra mim. Aí meu sonho era ser back. Aí Ministério de Louvor, aí passava essas coisas tudo, né? Não pode ser back. Não pode. E assim, te enganar, te falar que você vai chegar, que você vai conseguir, só pra te iludir, sabe? E aí, quando eu cheguei num nível que eu entrei em depressão. Porque eu falei assim, gente, meu ministério não existe, isso não é pra mim. Eu não quero nunca mais entrar em várias professoras de canto e o próprio professor de canto falar pra tu, isso não é pra tu, sabe? E aí eu falei, realmente, o professor falou que não é. Não é. E aí eu comecei a não acreditar mais. Essa história que começaram a me contar se tornou real pra mim, sabe? Você acreditou nessa mentira, né? Acreditei. E aí... Sabe aquela historinha que a mentira vai lá e veste a roupa da verdade? Sim. Foi o que aconteceu comigo. E aí eu parei, entrei em depressão profunda, porque eu achei que o meu ministério não existia mais. Eu tive que procurar um psiquiatra, comecei a tomar remédio controlado, tomava direto, entrava em crise, eu não conseguia cuidar dos meus filhos, meu marido não sabia o que fazer. E eu ficava lá tremendo na cama, chorando. Sabe o que é chorar, de soluçar, de não conseguir falar? Eu ficava assim. Expressar o que você estava sentindo, né? E aí eu comecei a fazer o tratamento com Regina. Nossa, sabe? Que Deus enviar mesmo. E assim, Regina, Regina viu a situação, era tão crítica, eu tava tão ruim. Regina mandava mensagem pra mim todo dia. Karina, é assim. Mandava pregação, mandava tudo, sabe? Sabe o que é cuidado? A minha terapia era 1 hora, mas ficava 2, 3. E assim, eu fui vendo, através do tratamento, ela sempre fala sobre o milho, né? Que você tem que ser o milho, tem que tirar toda aquela parte do milho. E ela foi que vai tirando devagarzinho, vai devolvendo. Isso aqui não é teu, isso aqui não é teu, isso aqui não é teu. E aquilo começou a acontecer. E aí, quando eu entendi que não era nada aquilo, aquelas verdades que eu achava, era a verdade que eles acreditavam, não era minha. E aí Deus foi restituindo, sabe? Restituindo. E aí eu fui vendo muito orgulho dentro de mim, rejeição. E eu falei, Deus, eu quero me esvaziar disso tudo. Eu quero ser o que o Senhor desejou desde o ventre. Antes de me formar, antes que minha mãe me visse, o que tu desejou pra mim, é isso que eu quero viver. O teu propósito. E começou.
E aí, como é que foi? Como é que você assumiu isso de começar a cantar de novo? Porque hoje você tem canal, não tem? Isso, tenho. Olha, não foi muito fácil. Eu tava fazendo tratamento com Sabrina, ela sempre falando, Regina falando, mas eu sabia que eu tinha que aceitar isso em mim. E aí eu comecei a pedir a Deus, pra Deus trabalhar isso dentro do meu coração. E na realidade a mudança, elas não eram que elas sempre falavam isso pra mim, Karina, não é a gente que faz a mudança, é você. E eu não cantava em casa mais. Aí, sabe, a gente gosta de cantar no chuveiro, né? Sim. Isso não existia. Você não conseguiu ouvir sua voz? Não, eu achava minha voz horrível. E aí eu comecei a gravar, aí a Daiane Miranda, que tem o estúdio, ela falava, Karina, vai gravando devagarzinho. Aí eu comecei a achar que aquilo não era pra mim, que gravar daquele que não era pra mim estar gravando. Eu paguei 3 vídeos e não fui fazer. Ela mandava mensagem pra mim, quando ela mandava, eu ficava até triste, porque eu não queria ver aquelas mensagens. E aí Deus mandou eu voltar pra casa. Eu tava trabalhando, né, junto com meu esposo, eu fui pra casa e ele falou, quero falar contigo em casa. Aí, menina, eu comprei uma Alexa, porque eu trabalhava com eletrônicos e eu tinha que mostrar o que eu vendia. Uhum. E aí eu comprei uma Alexa. E aí eu sempre gostei muito de música, né? Uhum. Tava dentro de mim desde criança. Minha mãe, ela acordava com rádio. Então, aí eu fui e comecei a escutar aquelas músicas. E ali, todo dia escutando aquelas músicas, começou a ir lavando. E eu dentro de casa sozinha, no banheiro, tomava banho, eu botava lá pra tocar, eu acordava escutando. E eu acho que um momento libertador pra mim, que quando eu falei assim, porque eu voltei a gravar, voltei a cantar, mas, sabe? Ainda resistente. Uhum. Você não tava assim totalmente à vontade com aquilo? Não. Você foi por obediência? Sim. Mas ainda não tava. Sabe o dia que rasgou a minha alma? Foi o dia que eu acordei e a Alexa, não foi eu que botei, porque eu nem conhecia essa música. Ela botou automático e começou a cantar aquela música Pai Presente. Canta um pedacinho. Eu falei que eu te botar pra cantar? A música fala assim: Filho, feche os olhos, imagine eu aqui do céu cantando pra você. Enquanto você dormia, eu fiz essa canção só pra dizer: se você pensa que eu não me importo, você está errado. Imagina tu acordar escutando essa música. Eu já tô aqui, falei assim, Sem chorar. E ali, sabe, naquele momento, acho que eram umas 5, 6 horas da manhã, Deus começou a falar comigo e ministrar. E eu falei, Deus, é isso, né? Então hoje eu abro o meu coração e eu vou viver tudo que tu quer que eu viva, que eu vou viver. E ali, isso foi antes da cirurgia. Olha. E aí depois, aquilo ali começou. Todas as vezes que vinha alguma aprovação na minha vida, eu escutava essa música. Pai presente, ele tá aqui, ele é meu pai presente. Não importa se as pessoas falaram que não é pra mim, mas se ele tá presente e ele falou que é. Gente, que coisa linda. E hoje, como é que tá, assim, essa tua... Porque a gente tava conversando de bastidores. Sim. E não é só... Eu vejo, assim, que você entrou num processo, ela falou assim, gente, ela tem 2 professoras de canto. Ela foi atrás de, né, de também buscar conhecimento, sim, né? Sim. Porque às vezes as pessoas, a gente tem um dom, mas a gente não estuda pra isso, exatamente, né? Eu percebi isso, eu percebi que na realidade, todas aquelas vezes que eu fui paralisada pelas pessoas, eram coisas que eu precisava tratar, entende? E que eu precisava reconhecer o que Deus tinha pra mim. E então eu fui em busca, eu falei, eu vou encontrar, eu não vou mais ficar nessa, não tem professora de canto certa, eu não vou conseguir. Eu falei assim, não, Deus, envia meu facilitador, sabe? Envia ele pra mim, porque eu vou me saber. Apresenta quem é que vai me levar, né? Isso aí. Eu tava fazendo meu cabelo no salão e a minha cabeleireira falou assim, Karina, a Jane, olha, eu tô fazendo aula de canto, eu tô gostando muito, não sei o quê. E começou a falar. Ela entra lá, dá uma olhadinha, não sei o quê. Aí eu entrei e falei, eu vou testar. O máximo que vai acontecer não dá certo. Aí eu fui. Aí a Kísia, que é uma amiga nossa, eu falei, ela é fono, e eu falei assim, eu acho que tem algumas dificuldades, mas não consigo falar muito bem, e eu quero viver, eu quero encontrar as minhas dificuldades, reconhecer e ver minha melhor versão. Pra superar, né? Sim,
E aí ela falou assim, Karina, não posso te ajudar, mas eu tenho alguém que pode. Aí eu demorei muito tempo pra mandar mensagem pra ela, que tinha medo. Mas eu falei assim, não, chega. Eu vou enfrentar, vou com medo mesmo. Qual o problema? Mandei mensagem pra ela. E aí ela começou, quando eu comecei a fazer, falei, gente, a música é pra mim. Eu posso, eu consigo. E assim, ela... E quando você foi vendo, a tua alegria foi sendo devolvida, né? Porque olha só que sorriso lindo. Sim, olha como ela fala hoje, né? Porque agora aí eu voltei a gravar. Eu voltei a gravar mesmo esses dias agora. Ah, é? Uhum. Tá fresquinho. Tá fresquinho. E agora eu entreguei. Eu até falei com a Daiane, agora vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Só esse ano eu tenho 7 gravações. Que bacana! Sim. E assim, as crianças que me acompanham, elas que estão gravando comigo. Que coisa linda! Não, sabe que a gente vai ter que fazer uma live de adoração, né? Pra você lançar, né? Com certeza. Você lançar comigo, né? E agora eu falei, eu vou estudar, vou me empenhar mesmo e no ano que vem vou gravar minha autoral. Ai, que coisa linda! Eu tô muito feliz e realizada. Porque agora eu entendi, sabe? Que não é sobre mim essas coisas que eu tava carregando, entende? Eu só precisava... Sabe, Deus, Ele não criou a gente pra ser imagem e semelhança. Então eu quero refletir a glória dele. A glória dele eu sei que é o melhor. E você não tá se importando hoje, né? Porque assim, quando a gente pensa assim... Porque a gente ouve essas coisas. Ah, você vai ser mais uma que vai gravar. Isso. E as suas músicas, quem é você? Isso. Você não é conhecida. A gente tem tanta gente que tá aí, que tem, às vezes, recursos, né? Exatamente. Pra bombar em gravadora, bombar em internet. E eu vejo que muita gente, assim como você, tem o dom, tem o propósito, mas cala a sua voz por achar que é muito pequenininho e ninguém vai parar pra ouvir você cantando. Exatamente. É verdade. Não é isso? É verdade. Eu conheço várias pessoas assim. Então, é isso que eu quero trazer, sabe? Eu quero mostrar hoje pras pessoas que dá. Eu quero mostrar com tudo que eu vivi, as minhas experiências. Eu vi o Thiago Brunner falando que uma das portas da sabedoria é a experiência. É verdade. Então, eu quero mostrar com a minha experiência que você pode chegar sim. Tudo é decisão, né, Karina? Assim, eu sempre compus, sabe? Eu sou Sério? compositora. Que lindo! Eu componho e canto. Mas eu passei por algumas coisas na minha vida e eu fiquei 11 anos sem compor uma música. Porque assim, quando Deus me dá uma música, eu acordo com a letra e Ele me dá a melodia. Então, em 3 minutos eu faço uma música. Só que eu fiquei 11 anos sem compor, porque eu tinha traumas dentro de mim. E aí, o ano passado, Deus falou muito isso comigo, porque eu já estava realizada em muitas áreas da minha vida. Mas mesmo que eu cante, eu ministro, eu tinha meio que deixado isso quieto, né? Não vou mais... E aí eu falei assim, Senhor, tem uma coisa faltando. E Deus falou assim, é porque você precisa voltar a compor. Só que eu não orava pra voltar a compor. Eu não orava sobre isso. É como se eu não quisesse mais, sabe? E eu comecei a orar. Sim. Falei assim, Senhor, eu quero compor, eu quero voltar a compor. E eu botei como meta pra mim esse ano. Olha só como são essas coisas. E aí eu fiz um encontro na igreja de Levitas e lá Deus falou que eu ia voltar a compor. Há uns 4 meses atrás, eu acho, né, André? André é o diretor? Não sei se ele lembra disso. Há uns 3 ou 4 meses atrás, eu tinha feito um encontro na igreja, um encontro com Deus, e eu acordei de manhã e eu compus 4 músicas ao mesmo tempo. Nossa, que lindo! Com melodia e tudo. E aquele dia eu chorei tanto, porque meu filho estava do meu lado e ele toca, e ele foi pro teclado comigo pra ouvir a música, e parecia que ele já conhecia a música. Nossa! Que coisa mais linda. Porque ele começou a tocar a música que eu tinha, né? E a gente, até uma música dessa, a gente já cantou na igreja. Eu lancei pra igreja como surpresa, porque a igreja sabia disso, dessa minha dificuldade, né? E eu lancei a música da igreja no momento de ceia, porque fala muito do que Deus fez comigo na mesa, né? Na mesa com Deus. Sim. E eu lancei essa música lá. Não foi pro estúdio ainda, não vou, né? A gente quer fazer. Mas olha como que as coisas limitam a gente, né? Sim. Tava o tempo inteiro dentro de mim compor. A vida inteira Deus me deu isso. E eu também me paralisei, sabe? E aí, quando eu pedi a Deus isso, a música fluiu. É exatamente isso. Foi isso, exatamente assim que aconteceu comigo. Quando eu entreguei pra Ele, quando eu fui pra dentro de casa, e eu fui ouvir, porque a gente fica ouvindo várias vozes. Verdade. Mas a gente não escuta a voz dele. É verdade. E quando eu fui pra casa ouvir, fez toda a diferença. E não significa que a gente não tem que buscar, né? Melhorar conhecimento. Porque, assim, quando eu compus, o que eu fiz? Enviei pra pessoas que eu conheço, que são produtores musicais. Falei, o que você acha? O que precisa melhorar? Porque, né? Sim, Deus dá pra gente, isso. mas a gente não tem... Eu não sou formada em música.
Exatamente. Né? Eu concordo plenamente. Eu acho que é muito importante você ter um mentor. É muito importante você ter alguém pra te ajudar, pra te ensinar, pra te mostrar o caminho. Porque Deus, Ele usa as pessoas, né? Não é? Ele faz conexões. Olha Sim. quantas pessoas a gente falou aqui. Sim. Eu nunca te vi. Não conhecia você. Mas quantas pessoas a gente conhece em comum. Sim. Não é? Que são pessoas importantes pra gente. E olha só, você tava ali. De alguma forma fazendo parte da minha vida, eu fazendo parte da sua, sem a gente saber. É verdade. Não é? É verdade. Sem a gente saber. E assim, Deus é um Deus que Ele marca encontros, né? Marcou esse encontro nosso hoje, pra eu te conhecer. Eu tenho falado isso com Deus. Traz mulheres aqui que eu preciso conhecer. Na verdade, a gente já se conhecia, mas a gente não tinha sido apresentada. Verdade. E tu entende que você foi um canal? Olha que coisa forte, né? E eu vou estar lá podendo ver, né? Porque se Deus trouxe você pra mim agora, essa semana, daqui pra frente eu entendo que eu vou poder estar vendo cada lançamento seu, cada coisa que vai acontecendo. E é outra coisa que eu acho muito legal, né? Você falou assim, Gabi, eu tive que ontem deixar tudo pronto, eu tenho 3 filhos e tal. Quantas mulheres pensam assim, gente, eu já sou casada, eu tenho 3 filhos, eu tenho que cuidar de casa. Aí você falou assim, não, eu deixei tudo pronto pra estar aqui. Nada limita, né? Não. Teus filhos, eles agregam, eles não vão Sim. ser impeditivos. Porque às vezes a gente coloca, né? Exatamente. Trabalho, marido, filho, história. Exatamente. Tudo vai na frente, tudo vira uma barreira, né? Uma Sim. crença que limita a gente, né? O pastor falou pra mim, né, porque uma vez eu falei que mas eu não consigo porque são 3 crianças, é muita coisa pra fazer, é a casa, é o trabalho. Ele falou, tu quer que deixe isso da tua vida? Porque isso tá te impedindo. Aí eu, não, eu vou encontrar a solução. E aí desde esse dia, nunca mais deixei nada que a minha família seja um problema pra mim. Agora minha família é uma solução. Ai, gente, que coisa linda. E assim, né, você tá aqui hoje, eu acho que nem eu nem você. Embora eu entendo que quando Deus me deu coragem pra romper, porque começar a fazer o podcast também, a gente coloca um monte de, né? Sim. Assim como você, né? Quem sou eu pra fazer? A gente tem investimento financeiro, a gente, né, precisa sacrificar e abrir mão de algumas coisas por um propósito maior. E hoje, com você aqui, né, sendo um testemunho vivo pra mim, né? Qual a importância, né, que você vê hoje nesse podcast, de você estar aqui? Qual a importância que você vê nisso que a gente tá fazendo? Então, é muito forte isso pra mim, porque quando a gente começou a conversar, vai vindo tudo, né? Eu lembrei de mim lá na casa, lavando a louça e vendo o podcast, e eu olhava e falava assim, um dia eu quero estar ali. E aí hoje eu tô vendo e falando assim, gente, Deus tá realizando um sonho sem eu ter falado pra ninguém. Eu só falei pra ele. Verdade. E assim, ele me tratou através do programa, porque eu assisto até hoje. Sim. E assim, eu nunca falei com a pastora, nunca. É verdade. E assim, nossa, eu fico até emocionada, eu não sei. Sem palavras. Nós ficamos, né? Porque você colocou algo ali pra Deus e Deus falou assim, um dia você pode ser essa voz, né? Entender que Deus tem levantado esse podcast para realizar sonhos. Que outra mulher que vai estar ouvindo você hoje também vai ser despertada por isso, né? Amém. E a gente não pode ter vergonha de colocar a nossa história, a Não. nossa dor, a nossa voz, né? É verdade. Porque aquilo que pra gente é dor, pra outra é cura, Com certeza. né? Aquilo que pra gente é dor é cura. E hoje você tá usando também essa experiência pra ajudar outras pessoas, né? Sim, eu tô fazendo mentoria. Não é? A partir disso tudo, né? Você também tá passando isso. Como é que Sim. tá sendo isso pra você? Olha, no início, quando Sabrina, né, Dani, ela falou pra mim fazer isso, eu falei, Dani, não tem juízo, não. Como assim, gente? Eu vou falar. E aí, eu orei. Falei assim, Deus, eu vou acessar agora a porta da oração. O que o Senhor quer que eu faça? Me direciona. Pra quem que eu vou começar? E aí, a Alana, ela tinha parado de cantar. E aí, exatamente ali que Deus
colocou pra mim, ela cuidou de mim lá e Deus me botou pra cuidar dela. E ela quando ela foi cuidar de você, ela já tinha parado de cantar? Já, tinha parado. E agora Deus tá usando ela tremendamente. É mesmo? E eu fico assim, ai meu Deus, que coisa mais linda, como que o Senhor faz? A outra menina que eu tô fazendo mentoria, ontem ela mandou mensagem pra mim e falou, Karina, eu me posicionei. Eu fiz isso, aí eu, meu Deus. Gente, que é isso? E aí, sabe, eu tô vendo a glória de Deus. E assim, eu tenho pedido muito a Deus pra que eu venha refletir a glória dele, sabe? E eu falei, Deus, olha, eu quero que as pessoas olhem pra mim, não veja a Karina, mas veja o Senhor em mim. E de ver essas mudanças que estão acontecendo nessas 3 meninas que eu tô fazendo mentoria, tá sendo sensacional. Eu vejo no próprio stories dela a diferença, sabe? Uhum. E eu olho pra elas e vejo a maneira que elas estão se posicionando. Essa semana, a Alana, ela postou 6 horas da manhã, ela na academia. Que bacana. E assim, eu falei, gente... Meu marido falou assim, caraca, essa menina aí, ó, inspira aí. Quer acordar 5 horas da manhã. E aí, assim, tá sendo muito... Nossa... eu tô vendo maravilhas de Deus, sabe? E uma coisa que eu percebi, que todas as vezes, que agora eu tô estudando sobre orgulho, né? Orgulho e humildade. Uhum. E eu tô destravando em mim, né? Reconhecendo isso e destravando porque agora eu quero escrever meu livro, né? Ah, tá vendo? Nós estamos aí nessa vibe agora, ó. Dani começou a falar, Lígia e Regina, tem que escrever o livro, E eu falei assim, Deus, mas assim, como? Vou escrever o quê? E... exatamente o que eu pensava. Eu falei, vou escrever o quê? Uhum. Como é que eu vou botar? Isso. E aí um dia eu escrevi uma frase e aí meu marido falou assim, aí, o nome do teu livro é Orgulho Demais Continuar Assim. Que coisa linda. E aí começou a destravar isso em mim, entendeu? Tudo que eu vi que são 26 maneiras que o orgulho se manifesta na nossa vida, que eu já vi, né? E eu tô vendo destravando porque eu tô reconhecendo várias áreas da minha vida de orgulho. Que tem orgulho. Exatamente. E cada vez que eu reconheço, eu vejo a glória de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes a gente tem orgulho de ter orgulho. Exatamente! É isso aí! Não é? Ninguém quer admitir que Não. tem, mas todo mundo tem. Por isso que a gente se fere. Exatamente. Por isso que a gente deixa as pessoas magoarem a gente. Isso porque aí. a pessoa tá ferindo o nosso orgulho. Exatamente. E aí a gente não quer perdoar porque a gente se acha bom demais pra pessoa ter feito aquilo com a gente. Exatamente. No dia que eu tive que perdoar, que quando eu comecei, tem pouco tempo que eu comecei a questão do orgulho, Deus falou assim pra mim, sabe por que você não consegue perdoar ela? Porque você não tá olhando com ela com os olhos de irmã, você tá olhando com o olhar de pecadora, mas você também é, mas eu já paguei a tua dívida e a dela. Não é? E aí eu falei, Senhor, eis-me aqui. Vou mudar. E a gente tem orgulho de ter orgulho. Sim. A gente acha que isso é muito bonito, entendeu? Isso. A gente carregar a bandeira da injustiça. Exatamente, Né? é isso aí. A pessoa me feriu. Isso. A pessoa não vale nada. A pessoa me traiu. A pessoa me abandonou. A pessoa... Não é? Exatamente. E a gente bota essa bandeira da justiça... E carrega. Como se fosse uma coisa, né? Uma muleta e... Quer dizer assim, tá vendo? Fulano é ruim, eu sou bom. Isso aí. E sabe o que eu falei? Eu tava falando isso hoje com as meninas. Falei, gente, aí você se acha melhor do que Deus. E isso impede a gente de tanta coisa, né? E eu vi isso acontecer na minha vida. Porque eu percebi que essa história toda que eu te contei, o que mais aqui predomina foi o orgulho. Olha em isso. mim. No final das contas, quando a gente vai analisar, a gente transfere tudo para as situações e para as pessoas. Exatamente. Conta a chave pra gente não viver isso. Olha, gente. Isso aí! Falou tudo. E foi isso que eu descobri. Isso foi libertador. E agora, daqui pra frente? Quais são os planos? Então, esse ano, né, eu vou continuar escrevendo o livro, quero lançar ele no ano que vem. Igual a mim. Uhum. A música autoral, eu quero melhorar com a minha voz. E eu quero ser palestrante. Ah, que coisa linda! E eu quero ministrar a palavra para as mulheres. Amém! Vambora sonhar com os congressos de mulheres aí. Vamos, não é? Vamos. Vambora! O ano que vem tem muitos projetos desses, Karina. A gente juntar mulheres de Deus, sabe? Porque assim, o canal é pra isso. Sim. É pra gente juntar essas mulheres e levar a vida para outras pessoas. Durante muito tempo, contaram uma mentira pra gente. Sim.
que as mulheres competem umas com as outras. E que a gente não pode ser amiga. Que a gente tem que ser melhor que a outra. A mulher se veste pra outra. Isso. A mulher, ela, com o olhar, ela olha o outro de cima e embaixo e diz quem é você. Isso é uma mentira. Porque quando a gente se une em Deus por um propósito, a gente consegue transformar famílias. Verdade. E isso é muito libertador, porque depois que eu comecei a me arrumar muito, porque hoje eu consigo olhar pra mim em vez de outros olhos, algumas pessoas, algumas mulheres me olham assim com o olho estranho. Mas sabe o que eu aprendi a fazer? Olhar pra elas e dar um sorriso. Isso aí. E fez toda a diferença. A gente tem medo de ser bonita, isso, não é verdade? Eu tinha. Quando eu botei isso aqui na minha cabeça, aqui, ó, é uma história. É? Porque eu falei, agora, a vida inteira, eu me achei a pior pessoa. A vida inteira, eu não me valorizava, eu tinha medo, eu me escondia entre tudo. Mas agora aí eu falei assim, gente, por que só pode botar isso aqui quando casa? Por que só pode botar quando faz 15 anos? Não. Agora, Senhor, eu sou a tua princesa. Ai, que coisa linda. Por isso que você veio de princesa hoje. Por isso que eu vim. Profeticamente falando, pra mostrar aquilo que você entende que você é. E todas as mulheres são. É verdade. E eu acho que a maior dificuldade dessa competição que jogam nessa mentira é porque quando você olha pra uma mulher que é o reflexo daquilo que você gostaria de ser, que você não é, você ataca, porque quem tá ferido fere. Era o que eu fazia antes. Né? Metida, se acha. Isso aí. Mas na realidade, era o que eu queria ser. Não é? E aí, às vezes, a gente coloca as nossas frustrações em cima das conquistas que outras mulheres tiveram, porque a gente não sabe o valor que a gente tem. Exatamente. Eu vejo muito isso acontecer. Às vezes, mulheres que ela tratam as pessoas, as outras, né, com arrogância, ou acha que tem que dominar, ou que só eu sei. É porque, na verdade, escondem essa inferioridade. Né? Isso é muito forte. De não saber quem ela é. Isso. E aí ela acaba negligenciando a outra, debochando da outra. E no universo feminino a gente vê muito isso. O tempo todo. Né? E aí eu falei assim, não, eu vou trazer mulheres aqui pra avançar assim, porque eu quero que elas cresçam muito, eu quero que elas coloquem a voz delas pra fora, porque se todas nós, né, entendermos o nosso valor, a gente é junto, tem espaço para Deus fazer na sua vida, através da vida de pessoas, tem na minha vida, tem na vida de outras pessoas. Não tem essa. Sim. Não tem essa de Deus usar só uma pessoa. O máximo de mulheres que Deus conseguiu usar é o reino que ganha. Exatamente. Não é? Agora eu penso desse jeito. E aquele livro 40 Dias de Propósito? Sim, lindo. Eu descobri que eu nasci para potencializar pessoas. Isso aí. Então, eu falo para todo mundo. As meninas que começam a andar comigo já começam a falar, olha, você pode viver o melhor. E vou falando, Deus, eu quero mostrar para elas que elas podem chegar. Né? A sua missão vai acontecer, Isso. As suas músicas vão acontecer, o seu canal vai acontecer, como o meu, como de outras mulheres, porque quanto mais a gente tiver, mais gente a gente alcança, né? E a gente precisa quebrar esses paradigmas, sabe? Precisa. Por isso que eu viso muito aqui no canal dar voz para mulheres que as pessoas não sabem quem são. Eu acho isso muito legal. Né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente contactar aqueles que já chegaram, os famosos, os que têm milhões, mas não é isso. Graças a Deus, porque eles conseguiram chegar e ter a voz deles, né? Mas o meu intuito aqui é dar voz para aqueles que acham assim, eu não posso estar no podcast. Eu sou a primeira dessas, né? Falar assim, nossa, ela tá fazendo um podcast, a pastora Gabi fazendo um podcast, quem é ela? Ela não é famosa, ninguém vai ver, sabe? Olha só, você tá aqui. Verdade. Né? Você tá aqui hoje, uma pessoa que eu não conhecia, que foi alcançada através de uma palavra. E olha só o que Deus tá fazendo na sua vida. Sim, é verdade. Isso não tem preço. Não importa se tem milhões de, sabe? Se tem milhões de seguidores, milhões de visualizações no canal, você tá aqui. E assim, e aquilo, né? Deus vai mudando uma pessoa e a outra vai mudando outra. Isso aí, é uma rede, né? E exatamente isso que aconteceu. Amanhã pode estar alguém aqui que você vai me indicar, que foi mudada através da sua vida, da sua história, que a pessoa vai estar aqui falando a história dela também. E uma pessoa vai trazendo a outra. Verdade. Né? Deus vai trazendo essas pessoas pra gente mudar. Né? A gente fala assim, quem é você pra mudar o mundo? Eu sou uma pessoa. E uma pessoa pode mudar. Uma pessoa pode mudar. Se eu mudo a vida de uma pessoa através de uma palavra, mudo não, né? Se eu starto uma pessoa, porque quem muda é a própria pessoa. Sim. Se eu desperto algo em alguém que pode mudar, aquilo ali
já vai gerar um com o outro. E aí eu fico imaginando na proporção que você pode tomar. Você imagina onde esse podcast pode chegar? É verdade. Ouvindo aí essa voz linda que um dia disseram pra você que você não tinha. É mesmo. Que a pessoa também pode ser alguém que tá sonhando em ter um canal, em ter um podcast, em ser empresária, em gravar uma música, em fazer uma cirurgia. Sim. Quantas mulheres podem pensar assim, é muito caro, não tem condição de fazer. E se a gente acreditar, tem sim. Deus abre portas, né? Tem 3 filhos, não posso gravar, não posso palestrar. Não, pode sim, pode. Não posso pagar um produtor pra fazer um canal. Não, pode sim. É só você arrumar meios pra isso, né? Sim. Porque nada cai do céu. Não, né? tem que correr atrás. É você saber o que você precisa pra chegar lá, né? E hoje a gente tá aqui com você cheia de planos, com um dia totalmente diferente, né? Sim. Sem saber. E a gente sabe lá o que vai... Quer dizer, nós já imaginamos, porque Deus fala assim, né? Que a gente não imagina os planos, sou eu que sei. Sim. Os pensamentos que tenho a teu respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal. Pra dar aquilo que eles são. Sim. Porque isso já estava... Quando você nasceu, todos os sonhos a teu respeito foram gerados no céu primeiro, como na minha vida, como na vida de muitas pessoas que estão assistindo a gente, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, sabe? Porque quantas pessoas de repente vão ouvir isso aqui, vão te procurar, Karina, primeiro eu quero que você fale qual é o seu canal. Tá. Porque eu quero que as pessoas entrem no seu canal. Porque a gente vai ficar ligado em cada música, a gente vai ficar em contato, a gente vai te ajudar, né? A gente vai lançar a música quando tem o editorial, nossos livros, né? Sim. Tudo é um caminho que a gente começa agora. Eu quero que você fale seu canal, eu quero que você deixe uma mensagem, porque de repente vai ter uma mulher que vai estar assistindo a gente aqui e falar assim, poxa, eu quero procurar essa menina porque eu quero que ela me ajude também. Né? Como eu falei aqui, a gente vai compartilhar. Eu faço, outras pessoas fazem, mas não importa, vai ter alguém que precisa ouvir você, não a mim. Tá entendendo? Tô. Tem alguém que Deus vai direcionar pra você cuidar. Que não é pra mim, é pra você. Né? Então eu quero que você fale isso e a gente vai deixar seus contatos e tal, deixa essa mensagem. E eu quero que você já deu um pedacinho da música que te startou. Mas eu queria ver um pouquinho mais, a gente terminar com um pouquinho mais da sua voz aí pra chegar nessa casa. Então, por isso que eu vou agradecer antes, porque quando o André gravar, ele vai gravar você cantando. Então, assim, eu queria te agradecer, mesmo sem você saber. Dizer que pra mim tá sendo um marco. Pra mim também. Sabe? Hoje aqui, pra mim, é um marco na minha história. Tá recebendo você aqui, né? E eu sei que, como eu tenho orado, Deus não traz ninguém aqui que Ele não queira. Quem trouxe você pra mim hoje aqui foi Deus. E dizer que é só o começo de muitas coisas que Deus vai fazer. Amém. Gente, ela vai dar a mensagem, mas eu já vou me despedir aqui porque depois ela vai terminar cantando, tá bom? Tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida através desse podcast de hoje, assim como um dia impactou a vida da Karina, e ela tá aqui sendo uma pessoa que também tá gerando vida na vida de outras pessoas, tá bom? Tá bom. Obrigada, linda. É uma mensagem que falaram pra mim, que fez muita diferença na minha vida, que é aquele versículo que tá na palavra do Senhor que diz: assim como imagina a sua alma, assim será. Então, se você deseja, se você tem esses sonhos, se você, mesmo que aparentemente parece que não é possível, assim, já tá na tua alma. Ele tem esses planos pra você. Então acredite, a Bíblia diz que Ele vai te ensinar e vai te instruir o caminho que você deve seguir. E você vai chegar lá. E agora a gente vai terminar com você cantando. Gente, meu YouTube é Karina Bragança. Isso. Meu Instagram também. E eu vou cantar um pedacinho da música. Você não sabe, mas quando fiz as estrelas eu imaginei você sentado na areia, olhando pro céu. Eu pus meus braços nela pra você me enxergar. Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos pra
cantar em sua janela bem cedinho uma canção que fala que eu cuido de tudo, eu sou teu Deus, teu Pai. E quando nasce o sol te vejo acordar, e quando a lua vem te vejo adormecer, e não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja lá junto com você. Bem antes da tua mãe eu já era teu pai, e nessa vida dor é pra amadurecer, e não tem nenhum dia, hora ou segundo que eu não esteja lá junto com você.